Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a corrigir os exercícios de revisão para a prova, os exercícios da sua lista de exercícios. Então, vamos lá. Questão 1. A massa molecular da espécie PbSOX é 303U. Determine o valor de X. Sabendo que as massas atômicas do chumbo, Pb, é 207U, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Cálculo de massa molecular. Você vai pegar igual a 303. Você vai pegar as massas atômicas que foram dadas, chumbo 207, enxofre 32 e oxigênio 16. Vai pegar a massa do átomo e multiplicar pela quantidade de átomos. Então, 207 vezes 1 vai dar 207, mais a massa do enxofre multiplicar pela quantidade de enxofre, 32 vezes 1, 32, mais a massa de oxigênio, que é 16, e multiplicar pela quantidade de oxigênios, que eu não sei, é o que eu quero achar. 16 vezes x, 16x, isso daqui é igual a 303. Então, passando para o outro lado, vou achar o valor de x. 16x é igual a 303. 207 mais 32 vai dar 239. Então, isso daqui deu 239. Passa para o outro lado, troca o sinal. Menos 239. 303 menos 239 vai dar 64. Se aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 64 dividido por 16, x é igual a 4. Questão 2. Aí agora aqui a gente começa as nossas regras de 3. Lembrando, na primeira linha a gente sempre vai colocar o dado do problema está para x. Na segunda linha a gente vai tirar 1 mol, tá para massa molecular. Vou colocar em outra folha aqui para não ter que ficar escrevendo toda hora. Vou botar aqui. Peraí. Achei uma folha aqui. Posso usar aqui. Ver se vai entrar aqui, ó. Quando eu for colocar, eu coloco aqui. Peraí. Já devia ter feito isso, né? Mas tudo bem. Ó, temos aqui o mol, tá? Para massa molar, que é a massa que a gente calcula da tabela periódica, que você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Moléculas. Tô encostando aqui. E que nas CNTP você tem 22,4 litros. Tá, então a gente sempre começa com o dado do problema tá para X, o número que vem no enunciado do problema. O número que vem no enunciado do problema é 5.060 gramas. Então a gente começa com 5.060 gramas, tá para X. Se aqui é grama, na linha de baixo a gente vai colocar grama, que é a massa da tabela periódica. Então, calculando a massa de CO2, carbono é 12, oxigênio é 16. Então, vai fazer 12 vezes 1, 12, mais 16 vezes 2, 32. Isso daqui é igual a 44 gramas por mol. X, ele está pedindo quantos mols? Mol a gente tem aqui. Então, a gente vai colocar 1 mol. Multiplicando cruzado, eu vou ter 44x é igual a 5.060 vezes 1, que vai dar 5.060. Se aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 5.060 dividido por 44, x é igual a 115 mols. Questão 3. Determine o volume ocupado por 14 gramas de N2 na CNTP. Eu começo com o dado do problema está para X, o número que vem no enunciado do problema, que são 14 gramas, está para X.
Se aqui é grama, na linha de baixo eu tenho que colocar também grama. Grama é a nossa massa molar, a massa da tabela periódica. Então, calculando a massa da tabela periódica, N2. E nitrogênio é 14. 14 vezes 2 vai dar 28 gramas por mol. 28 gramas. X ele pede para você determinar o volume. Volume é litro. Volume na SNTP é 22,4 litros. Então, embaixo do X eu coloco 22,4 litros. Multiplicando cruzado, eu vou ter 28x é igual a 14 vezes 22,4. Vou passar para o outro lado, dividindo 14 vezes 22,4 dividido por 28, x vai ser igual a 11,2 litros. Questão 4, agora vai ser de estequiometria, porque tem uma reação química, mas continua a mesma coisa, com dado o problema está para x. Ele pede para você determinar a massa em gramas de óxido de alumínio, que é L2O3, produzida pela reação de 9 gramas de alumínio. Então, eu começo com o dado do problema está para x, o número que vem no enunciado do problema, que são 9 gramas. Só que agora eu tenho que dizer de quem, porque eu tenho uma reação química, eu tenho que ver quem é que eu vou utilizar da minha reação química. 9 gramas corresponde ao alumínio, então 9 gramas de alumínio está para x. Então, o primeiro que eu vou utilizar é o alumínio. Se aqui é grama de alumínio, na linha de baixo eu também vou colocar grama do alumínio. Lembra que grama é a massa molar, é a massa da tabela periódica. O alumínio vale 27. Então, eu vou ter 27 gramas por mol. Então, aqui é 27 gramas de alumínio. X, ele está pedindo para você determinar a massa em gramas do óxido de alumínio. Então, a mesma coisa, é a massa da tabela periódica que eu vou ter que colocar aqui embaixo do X, calculando a massa de Al2O3. Alumínio é 27, oxigênio é 16. Então, vai ficar 27 vezes 2, 54, mais 16 vezes 3, 48. Isso daqui vai dar 102 gramas por mol. 102 gramas de quem? De Al2O3. Aí agora eu vou ver os números que estão na frente deles na reação química, que é o que eu vou ter que multiplicar na linha de baixo, nunca na linha de cima. A linha de cima é o que o problema está me dizendo. Então, na linha de baixo, o alumínio tem número 4 aqui na frente dele, então vou ter que pegar o 27 e multiplicar por 4. O L2O3, eu tenho o número 2 na frente dele, eu vou ter que pegar o 102 e multiplicar por 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter 4 vezes 27 vezes x é igual a 9 vezes 2 vezes 102. Se aqui está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo. 9 vezes 2 vezes 102, dividido por 4 vezes 27, x vai ser igual a 17 gramas de L2O3. 5. A combustão do gás amoníaco, NH3, é representada pela seguinte equação. Então, eu tenho uma reação química, novamente, é uma regra de 3 com reação química. A gente começa com o dado do problema está para x, o número que vem no enunciado do problema. O número é 89,6. 89,6 litros de quem? Do gás amoníaco, que é o NH3. Tá para x. Se aqui é litro, na linha de baixo eu também vou colocar litro. Litro é 22,4. Então, 22,4 litros do NH3. NH3 é o meu primeiro. X, ele pede para você determinar a massa de água. Massa é massa da tabela periódica, é a massa molar, que é a massa da tabela periódica. Então, calculando a massa de H2O, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2, mais 16 vezes 1, 16. Isso daqui é igual a 18 gramas por mol.
Então, aqui, água. Aí, agora eu vou olhar, vou multiplicar na linha de baixo. NH3, eu tenho o número 2 na frente, então vou ter que pegar aqui e multiplicar por 2. H2O, eu tenho o número 3 na frente, eu vou ter que pegar aqui e multiplicar por 3. Multiplicando cruzado, vamos ter 2 vezes 22,4 vezes x é igual a 89,6 vezes 3 vezes 18. X vai ser igual a 89,6 vezes 3 vezes 18, dividido por 2 vezes 22,4. X vai ser igual a 108 gramas de H2O. Questão 6. Certa substância X pode ser dissolvida em até 53 gramas para cada 100 ml. Então, essa é a solubilidade para 100 ml. Estou fazendo uma outra folha, deixa eu ver aqui. Tem aqui. Ai, vai cair. Peraí. Ó, fazer aqui, numa outra folha. Então, eu tenho essa situação 1 aqui. A situação 1, ele está me dizendo o quê? Que é, eu tenho 50 ml de água e estou adicionando 26,5 gramas de X. A situação 2, eu tenho 100 ml de água e estou adicionando 28 gramas de X. Na situação 3, eu tenho 150 ml de água e estou adicionando 57,3 gramas de X. E na situação 4, eu tenho 100 ml de água e estou adicionando 55 gramas de X. Ele pede para classificar a sua solução insaturada, insaturada ou saturada com precipitado. Lembrando, saturada é aquela quantidade que você adicionou é igual à solubilidade. Insaturada, a quantidade que você adicionou é menor do que a solubilidade. E saturada com precipitado, a quantidade que você adicionou é maior do que a solubilidade. Então, esses dois recipientes aqui, o 2 e o 4, é para 100 ml. Ele já me deu a solubilidade para 100 ml. Então, a solubilidade de 100 ml é 53 gramas de X para 100 ml de água. Aqui, a solubilidade é 53 gramas de X para 100 ml, que você não está vendo, né? Esqueci. 100 ml de água. Bom, então a gente vai relacionar com a quantidade adicionada. Ó. Eu consigo dissolver no máximo 53. Ele adicionou 28. Então, como a quantidade que ele adicionou é menor do que a solubilidade, essa daqui é classificada como insaturada. Aqui eu consigo dissolver no máximo 53, mas ele adicionou 55. Essa quantidade que ele adicionou é maior do que a solubilidade. Então, essa daqui vai ser saturada com precipitado. Agora, esse caso aqui, ele colocou a metade de água. Então, se ele colocou a metade de água, você consegue dissolver a metade do soluto X. 53 dividido por 2 vai dar 26,5 gramas para cada 50 ml de água. Então, isso daqui é a quantidade máxima que ele consegue dissolver, que é 26,5. Ele adicionou 26,5. Então, a quantidade que ele adicionou é igual à solubilidade. Como a quantidade que ele adicionou é igual, essa solução é classificada como saturada.
Agora, esse daqui eu vou fazer uma regrinha de 3. Ou seja, eu tenho a minha solubilidade, que é 53 gramas de X para 100 ml de água. Só que a minha quantidade de água é de 150. Eu quero saber quanto é que eu consigo dissolver. X. Esse valor aqui vai dar 53 vezes 150 dividido por 100, vai dar 79,5 gramas de X para 150 ml de água. Então, 79,5 gramas de X para 150 ml de água. 79,5 é o máximo que eu consigo dissolver. Ele adicionou 57. Essa quantidade que ele adicionou é menor do que você consegue dissolver. Então, essa solução é classificada como insaturada. Então, a resposta vai ficar saturada, insaturada. Ah, tá aqui. Saturada, insaturada, insaturada e saturada com precipitado. Resposta, letra E. E vamos agora à questão 7, mas antes de fazer a questão 7, vamos ver. Não, primeiro vou fazer a questão 7. Vamos lá. Questão 7. Despeja-se o conteúdo de um envelope de preparo artificial para refresco de laranja Tang numa jarra com 1.500 ml de água fria. Então, eu tenho o volume 1.500 ml. Adicione-se uma xícara de chá de açúcar, 120 gramas. Então, a massa é igual a 120 gramas. Só que ele pede para calcular a concentração comum, em grama por litro. A massa está em grama, mas o volume está em mililitro. Eu vou ter que passar o volume de mililitro para litro, ou seja, eu vou dividir por 1.000. Corta, 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 corta. Então, o volume que eu vou utilizar é 1,5 litros. Fórmula de concentração comum. Concentração comum é igual a massa dividido pelo volume. Concentração comum, massa 120, volume 1,5. Então, concentração comum vai ser igual a 80 gramas por litro. Bom, vamos parar um pouquinho aqui para dizer a nossa hashtag, né? Como é que vocês vão armar a hashtag de você? Lembrando que eu tenho 4 turmas, então eu vou dar 1 ponto para o primeiro comentário de cada turma. Então, vocês vão colocar o primeiro nome de vocês. Não precisa colocar, não é para colocar o nome completo. É só o seu primeiro nome, o número, a sua turma, ou seja, como é que você vai escrever a turma? Ou vai colocar PAV 301, ou PBL 301, ou Dança Dan 301, ou ADM 302, e depois a sua hashtag. A hashtag, você vai criar uma hashtag relacionada ou com a matéria da prova, ou então relacionado com seu sentimento em relação à prova. Não pode palavrão, não pode xingamento, não pode zoação de colega, zoar colega, muito menos a professora, porque se fizer isso, além de não ganhar um ponto, eu vou retirar um ponto da média do engraçadinho que fez isso. Vai valer somente para o primeiro comentário que seguir essa regra. O primeiro nome, o número, a turma escrita desse jeito aqui e depois a hashtag. Então, vamos continuar. Questão 8. São dissolvidos 19,6 gramas de H2SO4 em água suficiente para 800 ml de solução. Qual é a molaridade dessa solução? Então, eu tenho a fórmula de molaridade. Molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Molaridade vai ser igual massa, grama, 19,6,
Massa molar, massa da tabela, vamos calcular. H2SO4. Hidrogênio é 1, enxofre é 32, oxigênio é 16. Então, eu vou ter 1 vezes 2, 2, mais 32 vezes 1, 32, mais 16 vezes 4, 64. Isso daqui é igual a 98 gramas por mol. Volume tem que ser em litro. Aqui o volume está em ml. 800 ml, passando para litro, divide por 1000. Corta, 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 corta. Vai dar 0,8 litros. Então, resposta, molaridade vai ser igual a 0,25 mol por litro. Questão 9. Que volume de água deve ser adicionado? Então, a gente tem agora de diluição. Inicialmente, 400 ml de solução de concentração 5 gramas por litro, a fim de que a sua concentração fique 2 gramas por litro. Ele quer saber qual é o volume de água. Antes de achar o volume de água, a gente tem que achar o volume final. Fórmula de diluição para concentração comum. A gente tem volume inicial, concentração inicial, é igual ao volume final vezes a concentração final. O volume inicial é 400 vezes a concentração inicial, que é 5, é igual ao volume final vezes a concentração final, que é 2. Vou passar o 2 lá para o outro lado. 400 vezes 5 vai dar 2.000, dividido por 2, é igual ao volume final. Então, meu volume final é igual a 1.000 ml. Lembrando que o volume final é igual ao volume inicial mais o volume de água que foi adicionado. O volume final, que é 1.000, é igual ao volume inicial, que é 400, mais o volume de água. Vou passar o 400 para o outro lado, trocando sinal. 1.000 menos 400 é igual ao volume de água. 1.000 menos 400, então ele adicionou 600 ml de água. E a questão 10. Adicionar os 50 ml a 150 ml de solução 0,8 mol por litro. Então, inicialmente, a gente tem isso. 150 ml, 0,8 mol por litro de H2SO4 e foi adicionado 50 ml de água. Qual será a concentração final em mol por litro? Então, eu quero saber a molaridade final. Tem como achar o volume final, lembrando que o volume final é igual ao volume inicial mais o volume de água. Então, o volume final vai ser igual ao volume inicial, que é 150, mais o volume de água adicionado, que é 50. Volume final vai ser igual a 200 ml. Sabendo disso, a gente vai utilizar a fórmula. Fórmula de diluição de molaridade. Volume inicial, molaridade inicial é igual ao volume final vezes a molaridade final. O volume inicial é 150 vezes a molaridade inicial, que é 0,8, é igual ao volume final, que é 200, vezes a molaridade final. Vou passar o 200 para o outro lado, então vai ficar 150 vezes 0,8 dividido por 200, vai ser igual à molaridade final. Minha molaridade final vai ser igual a 0,6 mol por litro. Bom, então aqui eu termino a resolução. Boa prova para vocês. Estudem, não esqueçam de levar o caderno com a matéria para vocês poderem consultar. Bom dia, boa tarde ou boa noite.